Ódio. Amai-vos um aos outros e sereis felizes. Fazei por amar aquele que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis ter como modelo, vos deu o exemplo de devotamento, missionário do amor, amou até dar seu sangue e a vida. O sacrifício de amar aquele que vos ofende e vos persegue é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Se os odiais como eles vos odeiam, não valem mais do que eles. Amá-los, esta é a substância que deveis oferecer a Deus no altar de vossos corações, essência de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas, ainda que a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, ela nos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Esta é uma das provas mais difíceis. Bem eu sei, uma vez que durante minha última existência passei por essa tortura. Mas Deus está presente e pune, nesta vida e na outra, aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima-nos de Deus, e o ódio nos afasta dele. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, né? Grosseria. Amar os inimigos. Vocês me perdoam? Pois é. Todo mundo aqui lembra da última vez que se envolveu numa discussão, ou numa briga, num desentendimento mais sério? Consegue assim recobrar a última situação em que se envolveu? E não importa se você era inocente ou não, como transcorreu aquilo, a causa dessa discussão, como terminou pelo menos essa discussão, se terminou bem, se o desentendimento se resolveu ou está pendente. Todo mundo consegue, acho, mais ou menos recobrar alguma coisa assim? Tá. Vamos supor que eu viesse aqui e oferecesse um prêmio a vocês de contáveis milhões, para que vocês, e a oportunidade de vocês voltarem lá e terminarem de forma diferente aquela discussão, talvez impedi-la, modificá-la, terminar de uma forma positiva e agradável para as duas partes. Um prêmio assim, sem preço. Vocês aceitariam? Eu acho que sim, né? A notícia é a seguinte: todos nós já aceitamos. Bem-vindos à reencarnação no planeta Terra. Nós estamos aqui para aprender, corrigir, evoluir e amar. É fácil falar de um inimigo, né? A gente levantar o pensamento de que quando alguém faz coisas ruins contra nós, quando alguém nos provoca ira, né? Quando alguém nos pratica o mal para conosco, para alguém que amamos. Mas vamos tentar ver o outro lado da moeda. Quantas vezes nós já fizemos isso? Nós já fomos os algozes. Nós já fomos ou somos os inimigos. Nós emanamos energias deletérias, ruins, para com os outros. Pode ser humanos ou não humanos, não importa. Faz parte da nossa natureza termos um ego forte, sermos orgulhosos. A natureza humana, a natureza da qual ainda fazemos parte, a nossa evolução ainda caminha a passos curtos. Então, o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio energético, ele é natural a todos nós. Seres humanos encarnados aqui, espíritos desencarnados ainda nessa faixa evolutiva. A todos nós é comum nos desequilibrarmos, termos o nosso ego ferido, o nosso orgulho ferido, a nossa imagem ferida, pois nós valorizamos a nossa imagem, pois associamos a ela, muitas vezes, o nosso desejo de prazer e de felicidade. Então, quando uma pessoa, alguém ou algo fere essa imagem que temos, que apresentamos, isso dói, isso nos corrói por dentro,
Isso desestabiliza, isso gera energias que emanamos para os outros, que é a energia mais comumente chamada de ódio, raiva, né, desequilíbrio. Isso faz parte da nossa natureza, experienciamos isso de forma muito frequente ao longo da vida. Vamos pegar as escrituras, né? Desde antes de Jesus, desde a época de Moisés, os povos foi comum o ódio, o desentendimento, a vingança, né? Por questões religiosas, por questões de toda ordem, né? Financeiras, não interessa, toda questão de ordem, houve sempre, né, a retaliação, a dor, o sofrimento ocasionado aos outros. Jesus veio, fez a parte dele, nos trouxe a mensagem subliminar incrível, né, da evolução, do amor, do que é Deus, do que é o bem, do que é a evolução, do que é essa energia construtiva. Após ele, continuamos com ódio, destruição, guerras, a própria igreja causou destruição, né, pregando um Deus do amor através da espada. Fizemos parte disso, participamos de guerras por poder aquisitivo, guerras por energias, por metais, por toda ordem de necessidade que consideramos importante. Sempre movidos pelo quê? Pelo interesse pessoal. Experienciamos isso ao longo de nossa evolução. O interesse pessoal, ele fala mais alto. E ainda hoje vivemos sob esses preceitos. A nossa sociedade é regida pelo quê? Por uma ideia consumista, uma ideia de necessidades, né? Você liga a TV, você tem que comprar Ultra, Power, Slim, Slim, Shave, que emagrece em 2 dias. Gente, por quê? Porque o mercantilismo é a forma como o nosso mercado, como nossa sociedade se move, trabalha. E isso causa o quê? Isso causa exploração, causa desequilíbrios. Nós paramos a pensar que nós talvez somos hoje o grande inimigo do planeta Terra, nós seres humanos encarnados. Nós poluímos o mar, destruímos as florestas, eliminamos espécies do planeta, consumimos desregradamente a matéria-prima, os metais, tudo que há em abundância, nós estamos usando de forma, nas últimas décadas mesmo, no último século, de forma exponencialmente, o consumo tem crescido. A troco de quê? Tá certo, é oferecido tecnologia, é oferecido qualidade de vida, é oferecido aprendizado à espécie humana, a nós encarnados. Claro, não há como tirar isso, isso é importantíssimo, evoluir sempre. Mas o quanto disso a gente tem utilizado em contrapartida pelo equilíbrio, pelo aprendizado do amor, e quanto disso tem sido usado apenas para o quê? Para o consumismo, para o prazer imediato. Nossos valores, eles se regem em cima do quê? Com base no quê? Muitas religiões surgem, à torta e direita, quantidades cada vez maiores de igrejas, e pregações, e tentando trazer, resgatar um pouco desse sentimento do quê? Da família, da fé, do bem. Mas por trás disso também há muito interesse pessoal, há muitas pessoas querendo dinheiro. Então, o que realmente é verdadeiro nisso tudo? O Espiritismo nos traz, desde a sua origem, uma visão clara, uma visão lúcida do que Jesus quis nos trazer, quis nos colocar. Não digo que o Espiritismo seja a melhor religião, a religião perfeita, até porque ele é uma união de ciência, de conhecimentos, de ideais. Mas hoje nós somos muito agraciados em podermos estar aqui, em poder receber essas informações, enquanto uma grande parcela da humanidade vive ainda com muitas ideias, muitas percepções diversificadas, nem sempre claras das leis da vida. A todos é ofertado, a cada um dentro da sua necessidade. Mas nós que estamos dentro do Espiritismo, somos muito gratos pela capacidade de interpretar isso e de entender. Mas dentro disso não há garantias de que usaremos esse conhecimento, de que aplicaremos eles na nossa vida ao longo dos dias. Será que temos aplicado esse conhecimento no dia a dia? Eu tenho a percepção do que é perdoar, do que é causar boas energias, energias positivas na vida dos outros. Eu tenho a capacidade de entrar em ambientes e modificá-los positivamente. Eu já desenvolvi dentro de mim essa força, essa capacidade. Ou ainda sou sujeito a instabilidades emocionais, ao que os outros dizem, pensam ou querem de mim.
Uma pessoa vem para mim e diz que eu fiz um mau trabalho. Como isso me afeta? Como eu percebo isso? Uma coisa que o Espiritismo nos cobra muito, nos coloca muito, é a autoanálise, né? A reflexão, a reforma íntima. Os bons espíritas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O esforço que empreende em combater suas más tendências, as tendências destrutivas, as tendências egocêntricas. Nós empreendemos esse esforço. Nós temos aproveitado o tempo que nos é ofertado nessa vida para isso. É muito fácil filosofar, é muito fácil ler romances, falar coisas, etc. Mas no dia a dia ali, quando o bicho pega, a gente tem empreendido o esforço para isso mesmo? Hoje mesmo eu parei para pensar, quanta ilusão eu tenho vivido ultimamente, quantas coisas, né, eu coloco como objetivo, como importante na minha vida, e eu ajo por aquilo, mas quando na verdade se for analisar, será que isso é tão importante? É óbvio, é importante trabalhar, é importante estudar, é importante cuidar da família, é importantíssimo. São os objetivos primários da sociedade humana. Mas o quanto eu tenho empreendido realmente na minha busca íntima, na minha reforma, no meu contato com Deus, na visão clara e lúcida da vida, na minha moral. Às vezes eu brinco, eu estava brincando com amigos, acho que a gente vai sentir tanta falta desse mundo quando partir daqui, né? É tão divertido estar aqui. Você levantar de manhã cedo, você não sabe se vai dar conta de cobrir a conta bancária, né? Se você vai conseguir levar até o fim do dia bem, você levanta com aquela gripe, com aquilo. Quanto desafio a gente enfrenta, quanta coisa a gente tem oportunidade de superar, fazer, aprender, realizar. Mas tudo é a visão da vida. A gente pode levantar com aquela visão, putz, estou com uma gripe danada, vou voltar para a cama. Ou não. Não, eu sou mais forte, eu vou reagir, eu vou mostrar, eu tenho coisa para fazer. A mente ativa, a mente proativa, a mente preocupada em fazer, em realizar, em acreditar. Mas isso é o quê? É a visão que a gente se impõe. Nós podemos ser seres depressivos ou seres realizadores. A gente escolhe isso. Esse planeta nos é ofertado para isso. Para a gente se superar, para a gente aprender mais, para a gente usar as oportunidades que aqui são ofertadas. Para a gente encarar aquele inimigo de frente e transformar aquela situação. O ódio destrói, o ódio corrói, o ódio nos afasta do nosso caminho. O amor nos retorna a Deus, nos aproxima daquilo que somos em essência, nos engrandece, nos faz crescer, nos permite ver a vida. O ódio às vezes nos deturpa a visão, tira a nossa percepção daquilo que é importante, daquilo que é real. A pessoa corroída pelos sentimentos ruins, ela começa a dar foco, a dar horizontes, destinos voltados para aquilo. Se eu não me controlo, se eu não domino nem os meus sentimentos, as minhas emoções, o que eu posso esperar dos outros? Eu não domino nem a mim mesmo, como eu posso querer dominar uma situação, exercer um bom trabalho, criar e educar uma família, bons filhos? O aprendizado começa por mim mesmo, a educação começa em mim mesmo. Isso não é uma vez, isso é todo dia, é sempre, é eterno. Até que esteja na nossa essência fixado, no nosso DNA do espiritual, isso tudo aprendido, realizado, compreendido em essência. Até lá estaremos experienciando, aprendendo, entendendo. Opa, isso é o certo, registrando na nossa essência, no nosso arcabouço psicológico, indo de frente. Nós já temos esses lapsos. Observe sua essência, seus instintos íntimos. Você busca unir-se a outras pessoas, seja um relacionamento afetuoso de marido e mulher, pai e filho, família. Você busca relacionamentos, você busca agregações. Isso já está na sua natureza. Você já desenvolveu isso. Nós somos um coletivo, nós somos um grupo. Nós estamos conectados. E o exercício disso nos faz progredir, nos faz aprender mais, nos faz entender mais, até que aquilo se torne instintivo. Até que possamos realmente vir por uma encarnação com missões, como pessoas grandiosas, né? Pega Mahatma Gandhi, pega Chico Xavier, pega tantas pessoas que passaram por esse planeta, né? com desenvolvimento além do normal na sua personalidade humana. O coletivo nos influencia. Aquilo a que nos conectamos nos influencia. Nos impulsiona às vezes a atos ruins. Vamos buscar um exemplo prático. Jogo de futebol.
Pegue as grandes torcidas de grandes times. Quantos casos nós vemos de violência ao término de um jogo? De pessoas que chegam a serem mortas. Por quê? Porque o coletivo impulsionava aquilo e as pessoas se sentiram fortalecidas naquilo e executavam aquilo, ao ponto de matar uma pessoa. E qual o propósito? Defender um time, defender um... De repente um jogo até que ganharam, o time ganhou e ainda assim se desentende com outras pessoas e parte para a violência excessiva, drástica, jovens, saudáveis, educados em família, de ótima formação. Nem sempre são pessoas de baixa formação, pessoas de favelas, não. Pessoas de boa índole, pessoas que frequentam clubes, pessoas, né, que vão lá e cometem um ato o quê? Porque movidos pelo grupo, pelo coletivo, porque eles se conectam com aquelas energias. Então, quando nos conectamos a coletivos, devemos ter certeza de que somos autossuficientes, de que temos capacidade de suportar a carga que aquele coletivo nos traz, para não nós nos tornarmos algozes, inimigos, destruidores dos outros. Eu preciso me fortalecer intimamente. Às vezes a gente vê pessoas quando entram no mais comum aqui numa casa espírita mesmo, se afastar de certas amizades, de certas festas, de certos lugares. Por quê? Porque perceberam que não estão fortalecidos para aquelas situações. Que precisam se fortalecer para voltar a frequentar aqueles ambientes ou talvez nunca mais voltarem. É uma percepção pessoal. Quando a gente começa a trabalhar a consciência, a percepção, não falo por mim, eu tenho muitos erros, se for enumerar nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas o coletivo da busca nossa como espíritas é buscar a reforma, o entendimento, a visão clara da vida e das leis da vida. E não se deixar cair na ilusão, fugir de elementos que tirem a lucidez, de substâncias, fugir de coisas que nos levem ao desequilíbrio, à falta da razão. Eu estava ouvindo uma palestra de eu não lembro agora quem é, ele usou uma coisa muito clara. O espírita não precisa beber. As pessoas bebem normalmente por quê? Porque a bebida ela ajuda o quê? A tirar a inibição, né? A você se soltar. Você vai num ambiente festivo, você pega aquela bebida, você consome ela logo, você está envolvido, né? De forma, você tirou o seu... né? Aquela questão da timidez some. Mas perceba que se você se esforçar, se você se exercitar, por exemplo, você vai para um lugar, você começa a dançar, a adrenalina começa a ser largada no seu corpo, hormônios, feromônios, tudo começa a trabalhar, você já perdeu aquela timidez e você já está pronto para se envolver tão facilmente como se tivesse consumido uma bebida alcoólica. Basta a gente buscar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo tais coisas. Eu preciso daquilo, eu quero aquilo, ou simplesmente sou impulsionado pelo meio? Bom, viemos falar de amar os inimigos, estamos falando de bebida, o que tem a ver? Tudo tem a ver. São um jogo das emoções, dos sentimentos da vida humana. Buscar o equilíbrio, buscar ser uma pessoa sensata, uma pessoa de paz, nos dá força e capacidade a superar quando os algozes chegarem. Quando aquela situação em que você é agredido, você é testado, você é levado ao seu limite, você precisa ter força íntima, senão você cai, você não suporta. Como eu vou amar alguém se eu não amo a mim mesmo? Como eu vou amar a meu inimigo se eu não perdoo nem a mim mesmo? Se eu não tenho responsabilidade para com meus atos, se eu sou insensato, como posso eu vir aqui falar de amar ao inimigo? A vida ela tem regras claras, ela tem leis claras, movimentos claros, processos. Nos é ofertado a cada um segundo suas capacidades, segundo suas propriedades, segundo ela pode enfrentar. Se você tem um grande inimigo, grandes inimigos e algozes, é porque você tem capacidade, porque você tem força para superar isso. Não imagine que a natureza, que as leis de Deus são injustas ou são incoerentes. Existe uma matemática tão grande por trás disso tudo. Uma equação tão forte que a gente ainda não compreende, que a gente pega traços dela. Não há erro na equação. Acredite na matemática que você acredita em Deus. Mas a equação ela vai além dessa fase, da fase humana. A equação ela é muito grande, ela vai muito além.
A gente está numa parte dela. Vamos resolvê-la bem, vamos fazer bem o nosso trabalho, cumprir bem o nosso papel aqui. Ame estar vivo, ame as pessoas e os seres que passam pelo seu caminho. Essa é a mensagem que Jesus deixou. Amar ao próximo como a si mesmo. Quem não perdoar, não será perdoado. Né? Tantas mensagens ele deixou, tantas ideias que ele soltou e estão até hoje vibrando. E a mensagem dele foi baseada no quê? No amor. Tantas pessoas deixaram a sua mensagem ao longo da existência humana pela força, né, pela obrigação, pelo domínio, e sucumbiram, acabaram em nada. Nações sumiram. Por quê? Porque foram regidas por uma energia que não é uma energia que permanente. Jesus chegou, o trabalho dele forte, foram poucos anos mesmo, e a mensagem dele está aí até hoje. Porque a energia que ele impregnou, o amor, o sentimento que ele impregnou na mensagem dele, propagou-se e propaga-se até hoje. E vai seguir em frente sempre. Porque é a verdade, porque é a resolução da fórmula que estamos enfrentando nesse plano. A gente vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar problemas, vai ser testado, provado, pessoas farão o mal para conosco, para com pessoas entes que amamos. Amar não significa ser bonzinho, não significa ser idiota. Amar significa você não ter sentimentos ruins, você saber entender que aquela pessoa está doente, que aquelas pessoas estão doentes. Assim como nós já estivemos e estaremos no futuro. Quem odeia, quem pratica o erro, é um doente um pouco mais doente que nós. Nós estamos um pouquinho melhorados naquele momento. Então, o nosso papel é tentar curar aquela pessoa. Como? Não há uma regra básica. Buscar a solução é o que nos cabe. Tolerar o erro e o mal? Não, não é tolerar o erro e o mal. É compreender o erro e o mal e achar soluções viáveis, justas e amorosas. Consertar pessoas. Consertar a sociedade. Propagar a mensagem de Deus de que tudo é possível. De que somos um dia seremos seres perfeitos. Todos viemos da mesma origem. Todos em essência somos muito parecidos. Estamos destinados à perfeição e naturalmente somos bons. A nossa natureza interior que nos promove à frente, ela é positiva. Carregamos instintos animais que foram necessários em certa fase da nossa evolução. Estamos nos desprendendo deles aos poucos. De proteção, de sobrevivência, de guarda da matilha, do grupo. Mas já estamos em condições de expandir esses sentimentos, essas vibrações, esses instintos. E só com conhecimento, só com esforço, só com vida após vida, de pessoa para pessoa, propagando essa mensagem, esse sentimento, é que isso vai crescer mais rápido, isso vai progredir mais rápido. Do contrário, estaremos sujeitando a nós mesmos à dor, ao sofrimento e ao desgaste em algo que poderia ser muito mais fácil. Eu tenho fé e acredito que em um século a encarnação nesse planeta será algo muito bom, muito agradável, muito fácil, comparado com o que é hoje. Tenho muita fé nisso. Todos temos fé nisso. Esperamos isso. Mas isso virá com resultado o quê? Do empreendimento de nós hoje aqui, 100 anos atrás. Assim como aqueles há 100 anos atrás empreenderam em nós. Kardec acreditou em nós. 1857, primeiro livro. Aqueles que trabalharam naquela época acreditaram no Espiritismo, no que ele seria hoje. Assim como nós acreditamos que o que estamos fazendo hoje aqui é uma pequena sementinha, para o futuro isso cresça, propague-se essa ideia. A ideia de não pedir dinheiro, a ideia de propagar o bem sem querer nada em troca, a ideia de acreditar na justiça e nas leis de Deus, a ideia de acreditar na vida. De acreditar que até o último fio do nosso cabelo está contado na nossa cabeça, como Jesus disse. Por quê? Porque existe uma lógica atrás de tudo, existe uma razão incrivelmente amorosa e justa por trás de tudo. Que nos quer bem, que nos quer ver crescer,
Que o nosso desespero hoje é como uma criança que vai para a escola e pega uma prova no primeiro ano de escola e está com medo daquela prova. Por quê? Porque ela não tem a percepção de que se ela vai se dar bem ou se dar mal naquela prova, como é que vai ser aquela prova. Nossos temores hoje, nossos problemas são assim. Nós estamos galgando passos, temos dificuldades. E se a gente ficar com a visão assim, concentrada só no problema, a gente não percebe tudo que está deixando passar, tudo que está perdendo. Muitos problemas se resolvem por si só. A gente dá o foco em outra coisa, vai resolver outra coisa e quando observa aquele problema sumiu, resolveu-se por si só. Acho que a maioria de nós isso já aconteceu. E às vezes a gente fica lá martelando, não dorme, não descansa, não tem paz, gastrite, etc. Problemas, por quê? Porque o foco é o problema, é o sofrimento, é a dor, é a dor, é a dor, é a dor. Quando o nosso foco não pode ser a dor, o sofrimento e o problema. Tem que ser a solução, o positivismo, a proatividade. Se eu não tenho solução agora, tenha fé, peça ajuda, acredite. E se não tiver jeito, faça a sua parte. Você fez a sua parte e o resto você põe na mão de quem tem mais poder. E não é uma questão de poder, é uma questão de lógica. De deixar as coisas correrem o seu ritmo. Às vezes a gente atropela coisas, e nesse atropelar coisas é que nós geramos inimigos, que nós maltratamos pessoas, que nós desrespeitamos pessoas. Numa empresa, quantas situações desagradáveis surgem, por quê? Por brigas de interesses pessoais, ou por questões de provar que um é melhor que o outro, ou isso ou aquilo. Na família, em todas as situações. Enquanto o ego falar mais alto em nós, ele manda. O ego, ele busca alimento, ele busca energia, ele busca ser fortalecido, sempre. O oposto a ele é a nossa consciência, é a nossa lucidez. São dois serzinhos que tem dentro de nós, sempre, em todos nós. Um quer uma coisa, o outro aponta para outra. Os dois são importantes e necessários. Propósito, equilíbrio. Buscar o equilíbrio. Tomar decisões, quando tomar decisões, se questionar se aquela decisão é sábia, justa e amorosa, se ela é válida, se ela é boa, se é a melhor solução a ser tomada. Antes de reagir, buscar agir. O amor é uma consequência disso tudo. Quando a gente começa a ver as coisas um pouco mais de cima, a gente começa a sentir melhor, sentir-se melhor. E a percepção daquelas coisas menores, aí a gente percebe com mais clareza, com mais suavidade, com mais alegria. Olhar para um problema com alegria, por que não? Se a gente consegue ter a percepção real do problema, até onde ele vai atingir, o que eu posso fazer com aquilo, com aquela situação, com aquelas pessoas que estão envolvidas com aquilo. Transformar o meio. Sermos co-criadores de Deus. Não podemos co-criar o universo ainda, mas podemos co-criar situações, emoções, energias. Fazer uma pessoa vibrar bem. Às vezes a gente chega num ambiente e a gente tem a oportunidade de dizer uma coisa muito boa para uma pessoa, que vai mudar o dia daquela pessoa, fazer aquela pessoa se sentir tão bem, e a gente não diz nada. A gente pega e segue nosso caminho. Por quê? Eu não vou ganhar nada com isso. Nós somos egoístas até naquilo que não faz falta. Numa palavra positiva, numa palavra boa e amiga. Bom dia, só se for para ti. Né? Até nisso nós somos egoístas, que não faz falta. Uma palavra amiga. Nós somos movidos, lembremos, pela imagem e pelo ego. Se você chegar para uma pessoa, não importa o grau evolutivo dela, e você elogiar ela, disser uma coisa boa para ela, você vai influenciar positivamente ela. Ela vai ter uma outra reação para com você. Mas a ideia não é essa, não é você querer algo em troca, você manipular pessoas. É você movimentar energias. Se a gente pudesse ver, né, ter a clarividência, né, poder ver, olhar para uma pessoa, ver a psicosfera dela, e ver o momento que a gente transforma a psicosfera de uma pessoa. Né, aquela pessoa vibrando bem, mudando o astral daquela pessoa, o sentimento dela, e a gente sair orgulhoso consigo mesmo, poxa, eu fiz uma coisa legal, e seguir em frente, mas sem que nada em troca, acabou, ficou ali, aquela energia ela vai propagar para outra pessoa e vai ser a cadeia. A gente não precisa ver, basta imaginar.
Que diferença faz? Imagine a aura daquela pessoa, imagine a energia daquela pessoa, imagine que você vai transformar aquilo. Transforme. Nós não somos doadores por natureza. Esse é o grande problema. Enquanto não formos doadores por natureza, o que dentro de sermos receptores? O que nós esperamos receber? A energia ela tem que movimentar-se. Se a gente não movimenta ela, ela não retorna. Doe, multiplique a centelha. E a centelha volta para a gente. Isso está em todas as escrituras sagradas, em tudo que as pessoas se for buscar de movimento religioso, espiritual, espiritualista, vai estar ali, nas entrelinhas. Vamos movimentar as energias, vamos propagar o bem, o sentimento, o pensamento. Mudar a cor desse planeta. Esse planeta ele tem uma camada psicosférica tão densa, né, o chamado umbral, né, as monoideias, né, as energias que nós propagamos, desordenadas, desequilibradas. Lugar que nós vamos visitar ao desencarnarmos. E é criação nossa. Quer dizer, nós fazemos o nosso próprio inferno. Nós somos o nosso algoz, o nosso inimigo em determinado momento. Eu não amo nem a mim mesmo, eu sou inimigo de mim mesmo. Eu planejo tanto mal para os outros, que os outros caiam do cavalo, que os outros errem, que os outros se deem mal. Né? Quando uma pessoa se dá bem, aquilo me incomoda. Ui, eu que devia estar lá me dando bem. Né? Tal pessoa foi promovida, por que não eu? Eu desejo mal às pessoas, os sentimentos são ruins para com as pessoas. E esse sentimento está comigo, eu carrego comigo. Esse é o planeta que está em volta de mim, que eu crio para mim mesmo. E é o que eu vou experienciar quando abandonar esse corpo físico. Esse corpo físico não vai me proteger para sempre. Por enquanto ele está me protegendo, eu não sinto essas energias com clareza. Porque eu sou denso, eu sou egoísta. Então, esses meus sentimentos são mais fortes do que essas percepções. Mas quando esse corpo aqui for por terra, eu vou ver. E aí eu vou sentir. Toda a energia que eu acumulei ao longo de décadas. E que energias foram essas? E não adianta botar culpa nos outros. Aí eu vou querer culpar os outros. Porque tal pessoa foi ruim comigo, porque Deus não foi injusto comigo, porque a vida não foi boa comigo, porque meus pais foram cruéis comigo. Eu vou culpar todo mundo. Se eu tiver lucidez, se eu tiver um pouco de razão, eu vou ver que não, que eu poderia ter transformado o meio. Eu tenho o poder de modificar o meio, de modificar as pessoas, de modificar os inimigos. Poder de negociação. Poder de mostrar às pessoas que aquele caminho talvez não seja o certo, que talvez o outro seja o certo. Com suavidade. Nem sempre a força resolve. Aliás, raramente a força resolve a longo prazo. Resolve, às vezes, normalmente só a curto prazo. Buscar a balança, o equilíbrio disso tudo. Entender as leis. Existem leis que regem a nossa evolução, que estamos limitados a elas. Já ouviram falar da roda de Sansara? É um conhecimento oriental que fala de uma roda que enquanto você estiver na borda da roda, a roda passa por cima. Ela passa por cima e você insiste, ela passa por cima. Até que você começa a girar junto com a roda. E aí você evolui e você para de sofrer. Esse é um conceito oriental antigo, né? Da roda de Sansara. Que é, enquanto a gente dá murro em ponta de faca, a gente briga com as leis, a gente tenta ir contra aquilo que não tem jeito, a gente vai sofrer. A gente quer modificar coisas que não precisam ser modificadas. Que não cabem naquele momento serem modificadas, mas eu insisto, porque aquilo para mim é o certo, é o que meu ego, é o que a minha razão me diz. E eu vou apanhar, porque algo maior vai estar contra mim, mais forte do que eu. O amor, ele nos pede o quê? Respeito, equilíbrio, sensatez. Isso vai estar em todas as obras espíritas, vai estar em todas as obras positivas do universo. Buscar isso, assimilar isso e trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Trazer a prece, o contato com Deus para a nossa vida. A fé inabalável à nossa vida. E o amor, com certeza, vai ser uma consequência disso tudo. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Bom, depois dessa palestra, né, vamos refletir sobre o que ele falou
E pedimos para as pessoas que beberam alguma bebida alcoólica, por favor, não entrar na cabine de passe, né? Porque ele interfere. E damos a palavra ao Fábio para fazer a oração de hoje. Senhor, obrigado pela luz, pela vida, pelos amigos, pela felicidade que recebemos, pelas dificuldades com as quais aprendemos, pelos momentos que nos doamos, pelos irmãos que perdoamos. Ampara, Pai, aqueles que ainda não sabem perdoar, que têm dificuldade de amar. É justo os problemas que enfrentamos, sabemos bem, somos pequeninos, temos muito que aprender. Perdoa quando não sabemos perdoar, quando não sabemos ver os motivos pelos quais estamos aqui. O quanto é bom estarmos juntos, aprendendo juntos e crescendo juntos. Que assim seja.